falou em preposição sintomática. Como é que você entende isso? Como que você pensa nessa questão? Eu acho que mesmo na criança, que está em constituição, né? O sintoma nessas, vou pegar esse exemplo muito simplista, né? Que chega muito na clínica da fome. R pelo L. Eu nunca vi uma criança que faz essa alteração não ter uma justificativa sobre isso. E não é a língua dela a justificativa dela. Que tem que alongar, que tem que pôr no céu da boca. Eles dizem, as crianças são muito perspicazes, né? Eu dedico a maior parte do meu tempo em atender criança. Elas sabem que entrar no código, entrar na língua, é um caminho sem volta. E parece que essa resistência, que às vezes só fica ali naquele resquício do R por L, porque é o último, se adquiriu isso, adquiriu tudo. Nesse último som da língua, algo resiste em se escrever. Então, essa preposição me parece que é quase uma resposta dessa transição. De um sujeito que antes podia falar errado, porque era um bebê. O bebê nem fala, né? E aí tem aquela coisa do senso comum. Até os 4 anos pode falar todos os sons da língua. Assim, tem médico que diz assim, espera, vai passar. Tem pais que dizem, não, vou ver, tem que treinar. E tem fono que treine, tem pai que treine, tem professor que treina. E tem criança que não cede. E a língua está funcionando. Então, eu acho que isso vem dizer de alguma outra coisa. Se deu alto, ele falou bem assim, eu acho que nada a ver eu vim aqui para falar esse R, porque eu acho uma besteira. Eu falei assim, beleza, mas me explica um pouco essa besteira. Que é uma besteira que está na minha boca, na da tua mãe, do teu pai, né? Não está na tua. Ele falou, eu sei, mas meus amigos me entendem. E eu falei, você tem razão. Se isso não for um problema, não há porquê. Porque ele fica dizendo assim, ele me olha e ele fala assim, então vamos lá e vamos pegar o amarelo, não sei o que. Eu falo, e eu tô ali, e ele fala, amarelo. Nunca pedi isso pra ele. Ele sabe que estar aqui convoca um lugar de fala. Que a mãe dele falou, você vai lá para aprender a falar, E não é um lugar que eu me isento de estar, mas eu quero entender o que é que isso, aonde isso participa do enredo da fala dele. Por que tem um enredo? Se a gente escutar, tem. Uhum. E eu fico pensando nessa escuta, né? Porque ter essa... É conseguir escutar o que a criança tem a dizer. Porque veja o que as pessoas dizem ou porque as crianças vêm para aprender a falar o R. Ele sabe que o R é desse jeito. Né? Eu fiquei pensando, muito legal isso que você falou dessa concessão, assim, né? A criança entrar totalmente no campo do outro e não poder ter nada de próprio ali, que justamente faça uma mínima recusa, talvez, né? Tem que escutar no 1 a 1, claro, é de cada sujeito, mas é muito interessante essa noção de aprendizagem. Não é sobre aprender, né? O que ele vem fazer é que ele sabe, né? Forçar o amarelo para falar para você, ele sabe. A gente não está falando do cognitivo, né? Do que essa criança tem que aprender. É escutar o que ele está dizendo nesse jeito de dizer. Uhum. Né? Achei muito interessante os exemplos que você trouxe nesse sentido, assim, né? Do que cada criança diz a partir dos seus sintomas. E não é uma crítica a quem faz isso. Não é de fato mesmo uma crítica a isso, porque quem leva a criança ao atendimento é os pais, e tem pais que querem isso. Né? Assim como quando matricula numa escola, matricula na casinha feliz ou no ângulo.
acha que isso não tem uma proposição diferente? Então, se veio na fono X ou na fono Y, tem uma proposição diferente. Não digo que aquilo é certo e isso é errado, mas existem outras formas de abordar e conceber a clínica que não seja só a clínica do aprendizado. Por isso eu trouxe a dobra como conceito. Porque eu acho que o que eu faço ainda é no meu campo. Acho que esse título, né, das fronteiras e ultrapassar as barreiras, né, é porque parece também que ou a fono vira psicanalista, tem que virar, porque essas coisas que eu estou dizendo e falando de Lacan, onde já se viu, Não é coisa de fono. não é coisa de fono. Escutar não é coisa de fono. Isso que acho que me chama muito a atenção. É quase como se a fono precisasse trabalhar ali, talvez, a ortopedia da fala, mas não pudesse escutar. Porque se aparece um significante muito que destoa uma palavra, que chame a atenção. Olha a construção desse menino do passarinho, achei sensacional, assim, é muito interessante. Mas aí isso não pode ser escutado, tem que encaminhar, então não é coisa de fono. E aí eu fico pensando o quanto deve ser difícil sustentar a tua escuta a partir desse título, que é o que te autoriza a circular na polis como uma terapeuta, por exemplo, de fono. Imagino que não seja fácil, né? Não sei, tanto em equipe quanto na clínica. É solitário. Eu falei que estava brava porque, assim, não é mole, né? Mas, assim, é solitário, mas também, assim, é resistência. Né? A gente encontra a resistência de que, né, acusações, né, de todos os tipos. Acho que a gente pode falar isso de uma forma, inclusive ética, né, de que eu não engano ninguém, né, gente, quando eu faço a apresentação para os meus pacientes ou para os pais dos meus pacientes, isso está na minha fala. Eu não preciso dar aula ou falar todo esse contexto que eu trouxe para vocês hoje, que são profissionais, para um pai. Eu digo, olha, vamos ouvir mais, vamos escutar o que ele tem a dizer. Isso já é muito novo, porque a criança não tem lugar de fala na clínica, ela tem lugar de reparação. A fala tem que ser consertada, tem que chegar num ideal de fala. E eu já, muito honestamente, digo, talvez sim, talvez não, não sei quando, quantos meses, quantas sessões, quantas horas, não sei. Tem nem ideia. O meu paciente se deu alta, por exemplo, tem 4 anos. Né? Por favor. Como que eu confio numa fono dessas, que escuta uma criança de 4 anos e diz, tá bom, né? Pode ir. Mas como sustentar esse lugar, assim, eu fico pensando na instituição, com as famílias. Não é mole, né? 18 anos de profissão, 18 anos de resistência. Pois é. É muito... Está aqui, né? Nossa colega que tem uma página que fono escuta. Eu mudei essa página. Mudou? Não era fono escuta, era o meu sobrenome. Só que eu cheguei nesse limite, assim, porque eu sou formada pela Tuiuti, e a Tuiuti vem da sócia histórica, então eu já tinha essa escuta. Só que a sócia histórica, pra mim, não dava conta da clínica. Escuta o quê? Devolve o quê? Faz o quê com o que você escuta? Né? Então, a psicanálise me interessou na faculdade. E alguma coisa ali me pegou. E, né, deu aquela mordidinha ali e ficou. Então, eu fui para análise pessoal, fui me escutar para poder escutar o outro, né? Então, assim, eu passei por APAI, onde as crianças eram pacotinhos passados por vários terapeutas, onde uma criança que quer correr era colocada numa cadeira porque tinha que ficar sentada. Aquilo não tinha um significado para aquela criança, sentar não tinha um significado. E tudo isso foi me incomodando muito, sabe? Então chegou um momento, e daí eu fiz uma consultoria, porque eu queria fazer o Instagram funcionar, porque eu acabei montando meu consultório e eu precisava de paciente.
Só que daí não dizia de mim aquela consultoria, tava tudo muito igual. Eu olhava assim, todas as fotos postando a mesma coisa e não dizia de mim. Daí chegou um dia que eu cheguei da minha análise e eu apaguei tudo praticamente do que eu tinha feito depois da consultoria e mudei para fono também escuta. Porque as queixas assim, que eu tenho dessa questão, dessa resistência que a gente tem que ter por essa escuta, é até do próprio paciente, quando ele é adulto, ou dos pais. Mas você é psicóloga? Você precisa saber disso? Sim. Essa criança está inserida numa família, do qual a gente precisa saber a posição que essa criança tem nessa família. Né? E a questão do R é muito interessante, porque eu também penso essa questão que é o último fonema a ser adquirido, né? Então, a criança adquiriu, ela tá dentro, né? E muitas realmente negam isso. E daí, mas é língua presa. Gente, eu tenho língua presa, e bem presa, e eu falo R. Então, não é por causa da língua presa que não se fala o R. Pode ter questões, sim, orgânicas que vai atrapalhar? Pode, uma mastigação, alguma questão. Eu não deixo de olhar o orgânico, eu acho que a gente precisa, sim, olhar, né? O sujeito, ele é biopsicossocial, tem que se olhar para um orgânico, mas esse orgânico responde desse lugar de fala. Eu acho que vale a pena fazer um adendo, não é que não há no corpo algo desse sintoma, mas assim, tem muitos casos que eu atendo que tem 2 fontes, eu e mais uma fonte. Porque os pais também entendem que isso não vai ser feito, né? Mas porque a lógica se inverte, não é do corpo para a linguagem, é da linguagem para o corpo. E eu acompanhei na minha trajetória profissional crianças institucionalizadas que, pela linguagem, o corpo se modificou sem eu encostar nele. Como explicar que uma criança, vou citar genericamente, síndrome de Down, se apresenta com tônus, bochecha, língua mordida, alterada. E lá no trabalho de linguagem, de repente, eu atendi um menino que ele ficava assim, todo mole, todo largado com a língua para fora e tal, e que, 7 meses depois, assim, num trabalho que ele se engajou muito em falar, brincar, ele sentava assim. Todo organizado, porque essa estrutura se organizou junto. O que é que a gente faz com um bebê? Né? Como é que faz com um bebê? Bebê, eu posso massagear as bochechinhas, a linguinha, e fazer estalinho, enfiar a mãozinha dele, ou, porque é importante também, em muitos casos, blá blá blá, ou, se for uma questão de um bebê que eu entendo que está mostrando que já está fora da linguagem, sem ter 4 anos, né, porque não precisa esperar, porque não responde, não olha, não interage, não faz gracinha, está todo sem tônus também, eu posso, através da linguagem, sim, trabalhar o corpo dele. Mas entendendo que o corpo dele também é uma zona erógena, então se eu enfiar a mão na boca dele, o que vai acontecer? Sabe, Dani, eu acho que a fono, nesses casos, ela exemplifica um problema que atravessa também outras áreas da saúde. Porque me chamou muita atenção quando você falou assim que o sujeito pode não falar, mas ele habita a linguagem também. Isso dá a entender uma coisa de que é possível que existem também outras coisas que não a fala que podem ser escutadas, ou que podem até ser lidas, se a gente for mais lacaniano, pensando na letra. Estou pensando, por exemplo, no exemplo de uma fisioterapeuta que lida com sintomas que semelhante a esse L pelo R, também às vezes são sintomas que representam o habitar um determinado mundo, que é um mundo ainda do bebê, por exemplo. Por exemplo, fazer o xixi na cama, ou a incontinência. Por exemplo, eu tive contato esses dias com a questão da fisioterapia pélvica. Também na ausência de uma questão orgânica, ali também havia alguma coisa a ser lida, né? E que por sorte foi, em algum momento, por uma fisioterapeuta que ouvia também, só que ela não ouvia a palavra, ela ouvia o corpo, de um certo sentido, né? E é interessante, mas que
Na FIS a gente não pensa tanto nessa questão, mas na fono a gente pensa porque a gente fica daí com estranhamento. Como pode uma fonoaudióloga trabalhar com a linguagem sem ouvir? Porque mesmo ali, reduzindo a escuta, você ainda tem os movimentos da boca, ali você tem o aparelho fonológico, mas ali você não tem a discussão sobre o que é, na verdade, o habitar da linguagem, né? Que pode estar presente também em outros... Porque daí como que você lida com um sujeito, então, que não fala ainda, mas como se faz uma clínica da linguagem com ele? Né? Eu acho que é bem válido. Vamos pensar o seguinte, né? Os surdos já nos ensinam isso. Sim. O surdo está fora da linguagem? Depende. Né? Ele pode estar... não acessar a linguagem como nós, ouvintes, acessamos, porque a gente é multi-tudo, né? Então, faz, cara, boca, gesto, escuta. Ou o meu paciente que diz que o meu ouvido está quebrado, porque sou eu que não estou escutando a fala dele. Eu pergunto para ele se ele escuta a minha fala, aquele menino que eu digo que o meu ouvido está quebrado. Eu perguntei, você acha que a minha fala é diferente da tua? E ele falou assim, não, eu acho que a gente fala igual, mas o teu ouvido está quebrado. O que eu não escutei nisso que ele quis me contar? Ele me deu um sinal, ele me deu uma chamada, eu acho. Né? Ei, você não está vendo que eu estou falando de outra coisa? O surdo, por exemplo, tem N maneiras de entrar na linguagem que não pela via auditiva. Então, eu acho que como que se fala isso? Biologizante? A Biologizar só o corpo. linguagem. A linguagem. E a linguagem, a fala é biológica. A fala. Isso que eu ia falar, uma distinção entre fala e linguagem. Isso. Que são coisas diferentes. Né? A fala, por exemplo, na linguística é todo esse sistema de sons. E que opera, olha que curioso, vou te contar uma coisa da fono. Quando um paciente toca milhões de sons, a gente pode trabalhar o som do V para ele atingir o R. Isso acontece. Porque o sistema não é bruto. A criança, então, eu não falo o R, eu vou aprender o R e vou falar o R. Já não é assim. Ele pode aprender o V, e isso é uma palavra muito bonita da linguística, esprairar para o R. Como? Porque é um regimento de língua. É uma lei. Mas tem aqueles que falam tudo e não entra. Algo não entra. Resiste, na minha opinião. Mas ele não tem que falar 500 palavras nessa idade. Eu falei, sei lá, nunca contei. Quem que conta, gente, quantas palavras uma criança fala? E 500, então? Eu sei lá se ele tinha que falar 500. Talvez na teoria isso esteja escrito, mas eu nunca contei. Mas eu sei que ele já estava querendo falar. Já estava comunicando. Estava super, comunicando. Né? Se comunicava super. Então, acho que tem essa distinção muito clara entre falar ou estar na linguagem. E acho que a partir do que a Ana estava falando, né? Se a gente parte do pressuposto de que o corpo é construído a partir da linguagem, a criança vai fazendo uma construção linguageira sobre minimamente aquele corpo, para sair do biológico. Então, assim, acho que o que há uma falha, talvez, né, nesse aumento das especialidades, porque, veja, você está falando uma coisa que também vejo muito, né, Romano? Então, assim, a criança tem uma incontinência urinária. E aí ela vai para neuro, vai para profissionais muito específicos e tem diagnóstico de que a bexiga não manda o comando certo para o cérebro e por isso a criança não entende, né? Enfim, a gente vai recortando, cada vez mais e trabalhando com partes. Né? O que essas profissionais que sustentam esse lugar fazem é trabalhar com esse todo. É entender que eu não vou trabalhar com aparelho fonoarticulatório, vou trabalhar com o sujeito que vem aqui e que fala coisas desse tipo a ponto de se dar alta, por exemplo, né? Então eu fico pensando nisso, a gente tem que pensar o quanto a linguagem é constitutiva, inclusive, do corpo. E aí, sim, a biologia tem um papel fundamental, lógico, né? Mas
há vários estudos, e aí já que você deu o exemplo da síndrome de Down, que demonstram isso, assim, né? Então, a síndrome de Down, o prognóstico dessas pessoas era um até 40, 50 anos atrás e é outro hoje. O que mudou? A trissomia é a mesma. Continua sendo uma criança trissômica. O que mudou foi o lugar que ela é vista e colocada socialmente, os espaços onde ela circula, ou seja, como ela está na linguagem, né? Referida a essa linguagem. É por isso que o diagnóstico é tão complicado quando eu citei esses, porque R por L é uma dislalia. Os pais escutam isso como diz. Diz é falta de, não ter, né? Então, como a gente maneja essas nomenclaturas na clínica? Né? Então, será que é a hora que a gente também valoriza, eu acho que assim, se está na clínica, se está no especialista, muitas vezes está a partir de uma posição sintomática. Amélia, eu queria ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho em relação à família, o lugar que entra, como que você pensa sobre isso? Acho que nunca está fora, né, também, né? Se tratando de criança, né? Sim. Os pacientes também dizem como os pais vão fazer parte dessa chamada. Né? Uns não suportam ficar sem, então ficam com. Outros pedem para ficar bem longe e ficam longe. E tem as crianças que batalham muito para estar aqui e às vezes não são lhe dados o direito de ocupar esse lugar, né? Porque, gente, a demanda sobre os pais de que tem alguma coisa errada e que tem algum lugar mais certo é enorme. Sim. De que o que a gente faz aqui é muito pouco. E brincar é muito pouco também. Né? E brincar é muito sério, né? A gente leva muito a sério brincar. Todo mundo sabe o papel do lúdico, né, na constituição infantil, mas não é pra gente uma coisa aquém, assim, na nossa clínica, um plus, é legal, não tem nada disso. Pra gente é muito importante que essas crianças venham, através de uma ferramenta própria da infância, que é o brincar, falar. E claro que elas também não falam do mesmo lugar que um adulto, né, que pode sair de uma cena lúdica e falar de si, né? A criança, às vezes, precisa dos pais. Um menino que me dizia assim, por que você fala com a minha mãe? E eu disse pra ele... Eu fiquei intrigada com aquela pergunta também. Eu pensei, por que será que eu falo mesmo? Tanto é que agora mesmo eu me esqueci por que eu falava com a mãe dele. Porque ele já era, ele tinha uns 11 anos também. E aí ele falou assim, muito bravo, por que você fala com a minha mãe? Eu falei, você tá querendo me dizer pra não falar com ela? Ele falou, você fica aqui me fazendo um monte de pergunta, aí você vai lá e conta tudo pra ela? Eu falei, então a partir de hoje, se você achar melhor, ela não entra mais. E ela muito angustiada, né? Porque como que ela não vai saber o que tá acontecendo lá dentro? Tia Fono não existe mais, daí a outra, a tia já saiu de cena, né? Então, isso também é um acordo e um contrato que eu faço com os meus pais. Eu faço a entrevista com os pais para entender e para dizer que o meu trabalho parte de outro lugar. Por isso não vai sendo assim, alguma coisa sem nome, sem destino, sem endereço. Não, né? Eu sou fono, eu estou aqui, mas vamos ver se as coisas vão ser assim. Será que ela não vai entrar na sala? Não sei, nunca vi, né? Vamos ver. Aí a criança entra, não fala uma palavra em sessão, mas permitiu a mãe ficar fora. Para quem será que foi mais difícil? Sim. Eu acho que isso já diz coisas da situação clínica. Então, não defino se vai entrar, se não vai entrar, enfim. Pergunta porque às vezes também fazer uma escuta, prestar uma escuta para os pais. Você falou sobre sintoma, estou pensando aqui, às vezes é de localizar onde que está essa criança, né? Você fala dos pais, às vezes algo que os pais dizem também pode dar um giro aí, mesmo na sessão
ficou o trabalho com criança. Ah, sem dúvida. Nos momentos, né? Muitos não ficam, né, também, porque vem porque a escola pediu, porque o médico pediu, mas quando chega aqui e vê que o compromisso é outro, que a tia não vai modificar toda a fala da criança num passe de mágica, já pensou que maravilha, né? Também, se o mundo fosse assim, né? Você entra, a gente modifica a fala da criança, gente. Não, eu não consigo. Tomara que, assim, as pessoas que se propõem, porque eu escuto isso, assim, ah, não, mas eu fui lá no céu, vai melhorar. Falei, olha, se fosse você, ia lá. Uma promessa dessa. Mas ao custo de quê, né? E será também, eu fico me perguntando, porque como que essa promessa vai se cumprir? De quem quer demanda, né? E eu não sei como que o profissional às vezes entra nessas coisas, sabe? A partir de quê? O que faz você prometer numa clínica que o sintoma entrará em remissão em 3 meses? Gente, eu não consigo nem imaginar. Porque uma coisa é tomar um antibiótico 7 dias, né? Sim. Agora, e também digo para vocês o seguinte, que eu optei por essa clínica porque eu vejo efeito. Né? Não é uma clínica, é lindo, legal e bonito. Não, tem efeitos mesmo.